Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, compartilhando muita informação que eu pesquisei sobre a evolução da questão da cobrança do imposto de importação para qualquer produto, que está evoluindo exatamente como uma novela mexicana, só que o meu maior intuito ao fazer esse vídeo não é compartilhar com vocês só a evolução. Eu notei que tem coisas acontecendo paralelamente que são até mais importantes que essa questão da importação e diz respeito a todo mundo que faz compras online e àquelas pessoas que usam criptomoedas, tanto para comprar ou para fazer outras atividades. Então, o ponto que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu acredito que vocês não viram em outros vídeos, por isso eu peço que vocês assistam até o final e depois que vocês assistirem, por favor, deixe a sua opinião aí no comentário porque ela é muito importante. Exatamente dia 14 de abril eu fiz esse vídeo aqui, dando o start nesse assunto aqui no canal. Depois de explicar neste vídeo o que estava acontecendo, eu fiz outro vídeo, dessa vez alertando que o deputado federal Alexandre Frota tinha criado uma PL de número 718, onde ele propunha essa cobrança compulsória em todas as importações. Então ele atropelou a iniciativa do governo e ele queria que essa iniciativa fosse concretizada por meio de um projeto de lei. Só que ele não esperava uma reação tão violenta do povo, tão negativa e evidentemente perigosa para ele. Por isso, ele desistiu da ideia, eu expliquei como tudo aconteceu nesse vídeo. Só que, além desse projeto de lei, havia a possibilidade da criação de uma medida provisória pelo governo, determinando a mesma coisa, essa cobrança compulsória em todas as importações, independente do valor. Por isso, inclusive, nesse vídeo eu disse que quando tivesse uma atualização eu voltaria com as informações para vocês aqui no canal. Esse vídeo do Alexandre Frota eu fiz dia 26 de abril e desde então tudo estava tranquilo porque ainda não havia uma luz acerca da medida provisória. Ocorre que dia 20 de maio agora, sexta-feira, a CIMI, que tem um canal aqui no YouTube sobre importações, fez um vídeo com o seguinte título: Agora é para valer? Ponto de interrogação. AliExpress avisa os vendedores sobre impostos. E esse vídeo criou muita polêmica. Eu vi muitos compradores debatendo acerca da informação que ela tinha passado, criticaram muito ela. Até então eu não tinha assistido o vídeo, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas hoje eu assisti e vi duas coisas. Primeiro, ela não fez um título afirmando, ela colocou agora é para valer, ponto de interrogação. Então ela não fez uma afirmação. Segundo, ela apenas compartilhou um aviso que os vendedores chineses receberam acerca dessa taxação. E o aviso foi esse aqui. Eu não vou ler ele, eu vou deixar aqui na tela caso você queira pausar para você ler depois. E eu também vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição, caso você queira ir lá e ver como tudo aconteceu. Ocorre que muitas pessoas assistindo o vídeo dela entraram em desespero total, tendo certeza absoluta que a partir de agora tudo seria taxado. E esse foi um dos motivos que ela recebeu muitas críticas. E enquanto estava ocorrendo todo esse debate entre as pessoas que agora tinham certeza que ia ser taxado, entre as pessoas que acharam que ela não deveria ter compartilhado essa informação porque era infundada, no sábado, dia 21, o Bolsonaro fez um post no Twitter compartilhando uma informação muito importante. Eu vou compartilhar essa informação com vocês por meio de uma reportagem feita na Jovem Pan. A reportagem é muito boa. Eu também vou deixar o link dela na descrição do vídeo para que você assista ela inteira. Eu não posso compartilhar aqui em respeito ao canal da Jovem Pan, em respeito às políticas do YouTube. Eu só posso comentar trechos. Então eu peguei alguns trechos aqui para comentar, mas a informação importante mesmo para você entender o contexto de tudo que está acontecendo, você só vai ter assistindo o vídeo completo, certo? Então eu vou passar entre 10 e 20 segundos do vídeo, fazer um comentário em seguida para desenvolver com vocês os pontos mais importantes que eu citei no começo do vídeo. O presidente Jair Bolsonaro negou que vai aumentar os impostos das compras feitas fora do Brasil. A reportagem é de Paola Cuenca. De cara, é informado algo que ninguém esperava.
ser externado pelo próprio presidente, ele avisou que não haveria nenhuma taxa adicional, nenhuma criação de imposto, nenhuma cobrança nova com relação às importações. O anúncio veio pelas redes sociais. O presidente da República escreveu: "Não assinarei nenhuma MP, medida provisória, para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc." Eu achei muito importante ele ter respondido inicialmente dessa forma, porque ele respondeu exatamente como as dezenas de artigos que apareceram na internet, citando especificamente Shopee, AliExpress e Shein. Se você for fazer uma pesquisa a respeito, em quase todos os artigos eles mencionam esses 3 sites que são chineses. A princípio, essa taxação ocorreria em importação do mundo inteiro, de qualquer site que comprador quisesse fazer a compra, da Suécia, dos Estados Unidos, do Japão, mas foi dado uma ênfase muito grande no fato de que haveria uma taxação nos sites chineses. Eu vi má fé nessa iniciativa de quem redigiu esses artigos e por essa razão eu acredito que ele tenha iniciado já batendo de frente exatamente com essa informação, citando especificamente esses sites. Como grande parte da mídia vem divulgando, para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos. Essa segunda frase, para mim, foi como uma chinelada na cara de todas aquelas pessoas que estão batalhando para que isso aconteça, para que essa taxação ocorra. O meu ponto de vista é o mesmo, não é taxando os produtos importados que vai ser resolvido o problema. No meu ponto de vista seria diminuindo impostos, mas ele também citou aqui que a saída seria aumentar a fiscalização e não o imposto. Mas aí, depois que Bolsonaro fez essa declaração, ocorreu uma coisa interessante. O Paulo Guedes participou de uma entrevista, de um debate, e ele se mostrou com uma posição contrária à do Bolsonaro, apoiando essa visão de criação de imposto. E ele teve uma conversa interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui para debatermos a respeito também. Na quarta-feira, durante um evento sobre as perspectivas econômicas do Brasil, o trader Rafael Ferri questionou o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o tema. Antes de prosseguir com o questionamento, eu procurei saber informações a respeito do Rafael, porque até então eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre ele, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações dele rapidamente para que vocês saibam quem ele é. Esse site aqui chama Traders Club. É um site dele, um clube de pessoas que trabalham com trade. Para quem não sabe, trade é uma estratégia de compra e venda de ativos na Bolsa de Valores, uma profissão que atualmente está em muita ascensão aqui no Brasil. Nesse artigo aqui, é um artigo de apresentação dele, o título é Rafael Ferri, trader profissional, empresário e influenciador do Traders Club. Mais abaixo aqui, é falado que ele atua no mercado desde 97, é um investidor polêmico, arrojado e irônico da Bolsa de Valores brasileira. Mais abaixo continua falando que ele gera sentimentos contraditórios nas pessoas por sua visão de mercado singular. Ele é amado e odiado por muitos. Ao passo que desperta admiração e respeito de uma legião de fã, é também repudiado por outros esquadrões que discordam da sua abordagem. Rafael não é ingênuo, é um investidor ambicioso que também gosta de especular na Bolsa. Em 25 de outubro de 2020, Ferri publicou em seu Instagram uma entrevista com Milton Friedman, em que o economista diz: "É claro que nenhum de nós é ganancioso, são sempre os outros que são." E se Rafael Ferri é polêmico, fala besteira ou não, o fato é que ele tem experiência em trading e entende muito da visão macro do mercado, principalmente aplicando ao mercado de opções. Então, essa é uma descrição que consta em um site do qual o próprio Rafael é sócio. Voltando ao vídeo, ele fala: a gente tem um problema muito sério, que tem 1 milhão de itens chegando do exterior todos os dias sem pagar impostos. Ele chama a atenção ao fato do volume de importações que tem no Brasil, que realmente é muito alto. Eu já vi vários números e algumas informações relatam que são 500 mil objetos
por dia, outros falam 1 milhão. Claro, depende da data, porque em data comemorativa, final de ano, Black Friday, Dia das Mães, etc., deve ter um aumento significativo, mas fica nítido que a quantidade de produtos importados incomoda. Inclusive, as meninas aqui que trabalham no TC, elas compram uns vestidos lindos por $10. $10. E aí começa a parte mais interessante, porque ele inicia um exemplo que ele acompanhou de amigas dele que importaram um vestido de apenas $10. Que absurdo, só $10. O mesmo vestido no Brasil custa R$300, ou R$400. E então ele compara o preço do vestido que elas compraram importando com os vestidos que são vendidos no Brasil. Elas pagaram $10, algo em torno de R$50, enquanto aqui no Brasil o mesmo vestido seria vendido por R$300. É um exemplo definitivamente chocante. E ele fala desse exemplo com uma autoridade como se isso fosse algo tão absurdo unicamente para o lado dos empresários. Olha que absurdo, eu estou vendendo por 300 e tem alguém pagando muito mais barato, 6 vezes a menos. E aí eu me perguntei, qual que é a alíquota final de importação para justificar um aumento de 6 vezes o valor do preço? Todos sabemos que os empresários pagam um imposto absurdo, mas pagando R$50 num produto, ele pode chegar a pagar 200% de imposto? Eu pergunto a quem importa. Compartilhem nos comentários, porque teoricamente se ele comprasse por 50 e pagasse imposto de forma que esse valor passasse a R$150 e ele vendesse esse produto por 300, porque todos sabemos que principalmente em roupa a margem é bem gorda, geralmente é 50%, mas suponhamos que ele cobre 100%. Isso é real? Ou ficou nítido, através do exemplo dele, que os empresários se aproveitam e colocam uma porcentagem exorbitante de margem de lucro? Não sei. Por isso que eu gostaria que vocês compartilhassem aí nos comentários qual que seria o cálculo que justifica esse preço final que ele cogitou aqui. De R$300 no mesmo vestido que importado custaria $10, ou seja, R$50. Não é uma questão de aumentar imposto, é a questão de jogar o mesmo jogo. Ou todo mundo paga imposto, ou ninguém paga imposto. Eu concordo com ele, esse ponto de vista é certo, porque existem pessoas físicas que importam para revender. Essas pessoas não pagam imposto. Essas pessoas, na teoria, teriam que pagar imposto também. E aí muitos vendedores vão falar, mas o imposto é roubo, o imposto é muito alto. Eu concordo, mas eu estou falando o que está dentro da regra. A regra é que quem compra para revender tem que pagar imposto. Por isso é necessário deixar bem claro que eu entendo o ponto de vista dos empresários, eu só não concordo que eles queiram generalizar e cercear o poder de compra dos compradores, a pessoa que compra para utilizar, comprador final. Eles estão pegando todo o bolo da história e querendo colocar todo mundo nesse bolo e punir todo mundo, sendo que os compradores não têm absolutamente nada a ver com a história. Se o Brasil, de fato, em algum momento criar esse imposto, ele vai ter que andar de braço dado com países comunistas que fazem a mesma coisa, porque até onde eu sei, os outros países não são dessa maneira. Eu morei nos Estados Unidos, eu nem importava da China quando eu morava lá, porque as coisas lá eram tão baratas que chegavam a ser mais baratas que na própria China. Eu fiz umas 3 ou 4 importações da China enquanto eu estava lá, fiquei lá 6 anos e nada nunca foi taxado por motivo algum. E eu comprei coisas caras e coisas baratas. Sempre chegou rapidinho, tipo 2 semanas no máximo. Muitas coisas chegavam em 1 semana e nada nunca foi taxado. Então é preciso que a gente tenha ideia exatamente dos limites do entendimento sobre esse assunto, sem deixar de defender o fato de que realmente os empresários pagam um imposto exorbitante e com certeza deveria diminuir esse imposto ou então retirar o imposto se fosse possível. Eu acho que é praticamente impossível, de forma a deixar tudo justo para todo mundo. Se alguém não está pagando imposto, a gente vai acabar destruindo 20 milhões de empresas, destruindo a economia brasileira. Eu também concordo que essa desigualdade prejudica empregos. Só que ao mesmo tempo que
alguns empregos não são criados, pessoas físicas que, por exemplo, não conseguem um emprego por motivos variados, tomam a iniciativa de comprar para revender. E mesmo que essa pessoa não esteja contratada por uma empresa, ela está empregada trabalhando de maneira autônoma. Então, o que a gente precisa fazer é tornar o sistema justo. Um imposto baixo para o empresário, um imposto baixo para esse vendedor autônomo também, porque se o imposto for justo, todo mundo vai pagar feliz, porque todo mundo quer trabalhar em paz, quer ficar regular, quer pagar um imposto em dia, tudo certinho, desde que o valor do imposto seja justo. Agora, você vai importar um produto como CNPJ, MEI, por exemplo, para poder revender, você vai pagar 100% praticamente, levando em consideração todos os impostos, para poder conseguir revender esse produto depois é praticamente impossível, porque os empresários que importam esse produto numa quantidade muito maior têm um preço imbatível. Então a gente tem que analisar todos os pontos de vista envolvidos e nunca pender para o lado daquele que tem o poder aquisitivo maior. O ministro admitiu a existência de um camelódromo digital e cogitou a criação de um imposto digital para compras feitas em bitcoins. Eu, sinceramente, não gostei do posicionamento do Paulo Guedes, dando ênfase e aumentando a importância dessa palavra de camelódromo digital a fim de denegrir a imagem desses sites que possibilitam que muitos brasileiros façam umas comprinhas de coisas que muitas vezes eles não têm condição de comprar no Brasil. Então, só porque existe a oferta de produtos baratinhos ou falsificados, não quer dizer que o site venda somente isso. Então é uma generalização burra e ignorante, na minha opinião. Nós queremos pelo menos que a regra do jogo seja igual para todo mundo. Não pode um cara que está fazendo claramente fraude, porque ele entra sem imposto, entra sem... Eu acho que todo mundo gostaria que ninguém fosse prejudicado, que fosse justo, mas o poder de tornar tudo justo não está na mão dos brasileiros, está na mão do governo que nos representa. É o governo que tem que agir de forma a tornar tudo justo. E ele não pode justificar que isso só possa ser feito por meio de aumento de impostos. Isso nunca vai descer na garganta. É uma fraude porque ele falsifica o valor do bem. Os abusos que sejam cometidos e as transações sejam feitas, seja Bitcoin, isso, aquilo outro, vai aparecer o Digitex aí já para equalizar o jogo. É fato de que muitos vendedores da Shopee, do AliExpress, dos demais sites, eles mentem o valor. Contudo, isso não é uma atitude que parte dos compradores. Eu já recebi aqui no canal inúmeras mensagens de compradores que estavam assustados porque eles foram multados pela Receita Federal porque o valor declarado pelo vendedor era inferior ao real. E eles, inclusive, ficaram muito bravos me falando, eu não pedi que ele fizesse isso. É uma iniciativa que parte dos vendedores, porque eles não querem que o produto retorne para eles. Caso o produto seja taxado, então eles têm essa iniciativa. Só que existem meios de você coibir esse tipo de comportamento, punir, no caso, a multa, que ocorre com muita frequência, de forma, inclusive, de fazer o comprador compreender que ele precisa falar com o vendedor e pedir que ele não faça isso. É tudo muito simples, tudo tem solução. Usar isso como desculpa para criar o imposto, não. Agora, a segunda parte da resposta dele me chamou muita atenção e é um dos pontos que eu falei para vocês que era importante aqui nesse vídeo. Ele falou sobre a criação de um imposto chamado Digitax. E na mesma hora eu fui pesquisar a respeito para entender do que se tratava. Eu achei um artigo da revista Exame e eu vou compartilhar o que está sendo falado aqui com vocês. Paulo Guedes quer Digitax, um imposto para as transações em criptomoedas. De acordo com Paulo Guedes, o Ministério da Economia está trabalhando para criar um imposto para as transações em Bitcoin e outras moedas no Brasil. A princípio, parece que essa Digitax tem como alvo principal as criptomoedas. Por isso, inclusive, eu falei no começo do vídeo que quem tem criptomoedas ou trabalha com isso deve ficar atento ao que está acontecendo, porque esse Digitax tem como objetivo principal taxar o uso desse tipo de moeda. Só que lendo aqui, eu vi que a coisa pode ser mais grave ainda. Vou compartilhar com vocês os pontos mais importantes aqui que eu vi nesse artigo. Fala aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não desistiu da proposta de criar um imposto sobre as transações digitais e voltou a falar
sobre a criação de um novo imposto no Brasil durante o evento Perspectivas Econômicas do Brasil. Aqui no início já chamou a minha atenção, porque essa proposta que ele tem em mente, ela tem como objetivo criar um imposto sobre transações digitais. Transações digitais é uma definição muito ampla, não abarca somente pagamentos com criptomoedas. Pode ser o pagamento por qualquer meio digital, inclusive um Pix. Então, eu acho que essa historinha aí, tudo que está acontecendo, não visa somente taxar os produtos importados. É algo bem mais amplo para abarcar todas as negociações digitais de forma a fechar o cerco e impor um imposto nas compras que são feitas online. Contudo, é apenas a minha percepção inicial dessas informações que estão sendo passadas. Por favor, não saiam falando que eu falei que vai ser assim agora, que todas as compras online vão ser taxadas e etc. Não, eu estou vendo uma informação aqui, estou cogitando uma possibilidade. E eu gosto de fazer isso porque vocês analisam também e compartilham o ponto de vista de vocês aí nos comentários, para que todos juntos consigamos chegar a um ponto em comum e para que todo mundo passe também a ficar atento às informações a respeito disso, porque se em algum momento isso acontecer, vai ser algo muito negativo para todo mundo. Quem lembra da CPMF sabe bem do que eu estou falando. Continuando aqui, fala: segundo Guedes, a internet ajudou na criação de um camelódromo virtual, no qual empresas com sede em outros países vendem seus produtos para os brasileiros e com isso não pagam impostos devidos no país, como é o caso, segundo Guedes, de empresas de e-commerce chinesas. Definitivamente o alvo são essas empresas aqui. Guedes chegou a declarar que essas empresas podem, inclusive, usar bitcoins e criptomoedas como uma forma de não deixar rastro. No entanto, nenhum dos principais e-commerces chineses como Alibaba, AliExpress, Banggood, Sigabai, Mini in the Box, Deal Extreme, Wish ou Shine aceitam criptomoedas como forma de pagamento. E essa parte do artigo aqui ele é muito importante, porque quando Paulo Guedes citou a criptomoeda durante a entrevista, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mas nenhum desses sites que estão sendo aventados aceitam pagamento por criptomoeda. Por que ele está misturando as histórias? E isso foi o que me chamou mais atenção, porque a gente está focando na parte do imposto de importação, mas na mente dele a coisa pode ser restringida de uma maneira bem mais ampla, ao que parece. Continuando aqui, o primeiro ângulo que eu queria explorar é esse: o mundo está em transformação rápida, os caras estão realmente despejando o tal do camelódromo virtual, existe mesmo, é uma invasão maciça e usando inclusive, parece que as liquidações são feitas em bitcoins, que é para não ter rastros. Isso pode estar acontecendo, obviamente, eu nunca ouvi nada a respeito. Caso vocês saibam de casos de sites que façam isso, por favor, compartilhem nos comentários. Guedes então afirmou que o governo não abandonou a proposta de taxar as transações digitais e principalmente as transações feitas por criptomoedas. E essa frase aqui é muito importante, porque fundamenta a minha preocupação. Ele não fala apenas que abandonou a proposta de taxar criptomoedas. Ele não abandonou a proposta de taxar as transações digitais. Então, essa questão do imposto de importação das criptomoedas está tudo dentro desse pensamento de taxação de transações digitais. Segundo ele, o Ministério vem trabalhando para criar um imposto para pagamentos com Bitcoin, que ele chamou em tom de piada de Digitax. Então não é um nome oficial já definido, é algo que está na mente dele, que ele denominou inicialmente de Digitax. E aqui consta a frase que ele falou lá no vídeo, que vai aparecer a Digitax já para equalizar o jogo. Tem países que estão pensando em colocar o imposto muito alto no Bitcoin logo de cara, cobrando o imposto antes. Nosso time está trabalhando nisso, reconhecemos que há uma dimensão digital que vai escapar aos controles convencionais, mas isso nos preocupa mesmo. Ou seja, por meio das criptomoedas, o governo perde o controle, perde o imposto, perde uma quantidade significativa de imposto. Por isso, eles já estão se movimentando para impedir que isso aconteça. É um movimento que não está acontecendo só aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado várias notícias em vários países, na União Europeia, inclusive, vi notícias recentemente, que eles estão criando leis para atacar o uso do Bitcoin,
colocando restrições, colocando impostos, tudo que eles puderem fazer de forma que não haja a liberdade para a qual essa moeda, inclusive, foi criada. Mas aqui embaixo fala sobre um imposto que o Paulo Guedes já tinha proposto antes, mas o Congresso não aceitou porque seria uma nova CPMF. Na época ele desistiu desse imposto, no entanto, em novembro ele voltou a falar sobre isso, inclusive por causa desse secretário aqui, olha, José Tostes Neto. Ele começou a atacar todas as transações digitais, inclusive aqui cita operações financeiras, principalmente realizadas com bitcoins, criptomoedas, cashback, programa de milhas, entre outros. E segundo ele, são operações que estão à margem do sistema sem qualquer regulamentação. Ou seja, ele quer que tudo seja taxado, que nada passe sem imposto. Então, é uma visão muito fominha de imposto que eu estou vendo nessa possível proposta que o Paulo Guedes está querendo implementar. A princípio, eu discordo totalmente dela, a não ser que ele consiga demonstrar que isso realmente vai reverter em algo muito positivo para a sociedade, mas feito de forma a não criar mais impostos abusivos, porque isso definitivamente eu acredito que os brasileiros não vão aceitar mais. Já passou da hora de acabar com essa palhaçada de ficar criando imposto em tudo como a solução de todos os problemas. E aqui embaixo, esse Tostes Neto fala que o governo nunca desistiu totalmente de criar o imposto para transações digitais. Só está esperando o momento certo para colocar o tema em debate novamente. Nunca desistiu, mas não tem ambiente nenhum para poder fazer esse tipo de coisa. Esse ano eu acredito que definitivamente não vai acontecer. O ano que vem pode ser que volte a ventilar essa conversa, principalmente porque haverá um novo governo, independente se vai ser do atual presidente ou de outro presidente, e aí ele já tem 4 anos para poder aguentar porrada caso seja necessário. Agora, definitivamente não é momento para acontecer isso, eu acho muito pouco provável que aconteça. Inclusive, tem essa frase aqui falando que o governo está observando atentamente para entrar no momento oportuno no debate. Então, é algo que está sendo maquinado na cabeça do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, mas como o Bolsonaro já cortou a ideia logo de cara, eu acho muito pouco provável que vá acontecer. Se por um lado o Paulo Guedes, o ministro da Economia, fala uma coisa, o presidente já desconversa e fala que não vai ter taxação de impostos. O repórter já inicia levantando o ringue, mostrando que existe uma discordância entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro. O que a gente não costuma ver com muita frequência, mas é óbvio que isso acontece, visto que cada um vai olhar uma coisa tão séria como essa, como o aumento de imposto, de uma forma diferente. O Paulo Guedes vai olhar apenas o cenário econômico, quanto de dinheiro vai entrar no caixa do governo, quanto de dinheiro o governo está deixando de arrecadar, ou quanto de dinheiro está sendo sonegado, e o que a imposição do imposto traria de benefício, enquanto Bolsonaro está olhando na repercussão com o povo. Bolsonaro não é bobo nem nada. Ou vocês acham que ele não viu como que foi a evolução do caso do Alexandre Frota? Ele olha com o olhar político. Fato é que uma pessoa que tem 2 miolos na cabeça jamais aprovaria e incentivaria uma medida desse nível que atinge uma quantidade tão grande de brasileiros em ano eleitoral. E aí você vai falar que ele é isso ou aquilo por fazer o que uma pessoa com 2 miolos faria? Mas isso causa o embate dele com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes expressou publicamente que é a favor da criação desse imposto e o Bolsonaro expressou que é contrário. Paulo Guedes usou o termo camelódromo virtual. Como que você encara essa possível taxação de impostos? A gente vive com tanto imposto, mais uma, e o presidente está querendo não cobrar isso agora do consumidor. Bem-vindo. Mais uma vez, é dado destaque à palavra camelódromo, mais fogo na fogueira, dando ênfase ao fato de que eles estão discordando sobre esse assunto. Eu tenho o maior respeito pelo ministro Paulo Guedes, eu sou fã dele, eu acho que ele está aí provavelmente no posto de melhor ministro da Economia, da Fazenda, do Planejamento. Inicialmente tem uma rasgação de seda elogiando o Paulo Guedes. Eu concordo em partes que ele realmente é um ministro competente, mas
Quando está errado, a gente tem que chamar a atenção ao fato de que está errado. E quando o povo, na sua maioria, demonstra que está insatisfeito com qualquer medida, o político tem que voltar atrás, porque ele tem que representar a vontade do povo. Não importa quem está lá, não importa a importância, a inteligência, nada. Se uma grande quantidade de pessoas demonstra que está insatisfeita com qualquer movimento, o político tem que retroceder. Que esse país já tem, mas nesse caso eu fico com o presidente. Ele está certo, porque imposto, quanto menos, melhor. Exatamente esse é o ponto. Não importa se está concordando ou discordando com o presidente, o ponto é: imposto é barreira. Imposto impede crescimento. Tanto que os países mais ricos têm os menores impostos. É só você olhar lá no ranking de países que mais cobram impostos, se os países desenvolvidos têm a carga tributária que tem no Brasil. Não tem. E nós vimos aí o representante, o trader, né, dando um exemplo. Veja só, a amiga dele compra um vestido por $10. Agora, ele iniciou um comentário sobre o exemplo dado pelo Rafael a respeito do vestido. É interessante ouvir qual que foi a percepção dele sobre esse exemplo. Que é o câmbio atual aí está por volta de R$50, né? Ela importa e recebe um vestido lindo por R$50. E ele diz, e esse vestido aqui no Brasil custa R$300. Pela maneira que ele começou a falar sobre o assunto, eu já senti que ele está revoltado com o exemplo, assim como eu fiquei também. E qual é a solução que ele está propondo? Aumentar o custo da importação para que o vestido importado custe R$300. Algo totalmente absurdo para qualquer pessoa que ouça essa informação logo de cara. Ou seja... Ora, é óbvio que essa não é a solução, né? A solução deveria ser baratear o custo do vestido feito aqui no Brasil. E essa, como vocês já sabem aqui no canal, é a minha opinião. A solução mais sensata é redução do imposto no Brasil de forma a tornar o nosso produto, a indústria brasileira, competitiva, com preços baixos para que os brasileiros não queiram importar, comprem aqui dentro, inclusive para que nós também aumentemos muito as exportações e alcancemos todo o potencial que o nosso país tem. Porque se você aumenta o custo da importação, você vai satisfazer o trader e a meia dúzia de amigos dele que produzem vestido. Isso aqui também para mim foi uma chinelada na cara, porque é o óbvio. Um exemplo desse deixa nítido que eles estão pensando apenas neles. Porque ninguém vai discordar que eles estão certos querendo um ambiente mais justo de competitividade, contudo, eles não estão nem aí com o povo, desde que aquilo que eles querem seja feito e o bolso deles não seja prejudicado. Agora, se você abaixa o custo do vestido feito no Brasil, você satisfaz toda a população brasileira. Pois é, eu inclusive adoraria comprar produtos apenas feitos no Brasil, ostentar que a nossa nação é capaz de fazer qualquer coisa, cobrando o mesmo que os países dos quais a gente importa as coisas cobram. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa e vejo lá Made in China, eu fico chateada. Mas hoje em dia, 80% de tudo que a gente compra está sendo fabricado lá. Então é isso. A solução não é aumentar o custo da importação. A solução é reduzir o custo dos produtos feitos aqui no Brasil. Resumindo, é uma coisa muito óbvia, bem objetiva, que não adianta, não tem argumento contra isso que possa justificar que outra solução seja a melhor. E você vê que é absurdo como é que esse pensamento de taxar, de colocar fiscal, desvia a finalidade das coisas, né? Então, neste ponto aqui, ele está falando sobre uma proposta de solução que seria aumentar a quantidade de fiscais na Receita, como sendo uma possível solução para esse problema, inclusive citada pelo presidente. A matéria
acabou sugerindo que talvez a solução passe pela realização de concursos públicos para contratação de mais fiscais. Aumentando o número de fiscais, aumentaria consideravelmente a quantidade de produtos taxados, porque muitos produtos que deveriam ser taxados passam sem taxação em razão da quantidade de produtos que chegam todo dia e a quantidade de funcionários que tem disponível para fazer essa fiscalização. Isso é um absurdo. A solução é baratear o custo das coisas feitas aqui no Brasil. E ele encerra dessa maneira, e eu vou concordar totalmente com ele nesse ponto de vista, porque já era aquilo que eu defendi aqui no canal, aquilo que eu defendo. Jamais eu vou aceitar que os compradores finais que compram produtos para si sejam onerados em razão das pessoas que importam para revender. Ou mesmo que esse tenha sido o argumento criado só para impedir os compradores também, de nenhuma maneira isso vai descer na garganta dos brasileiros. E por fim, para encerrar toda a informação que eu compartilhei aqui nesse vídeo, com relação à informação dada pela CIMI, o AliExpress liberou um comunicado hoje falando o seguinte: nas últimas semanas, muitas análises, artigos e reportagens foram publicadas na imprensa brasileira a respeito de mudanças em regras, impostos e taxações em compras internacionais. Recentemente, alguns vídeos produzidos por influencers no YouTube causaram particular preocupação, pois pareciam dar como certo que sim, haverá maior taxação em compras internacionais. A verdade, no entanto, é que nenhuma regra de taxação para apps de compras internacionais foi alterada. O AliExpress acompanha com atenção todos os debates sobre regulação e quaisquer mensagens sobre esse tema, e aos nossos consumidores estão sendo enviadas por nós através de canais oficiais, como nosso e-mail corporativo e nossas redes sociais oficiais. Então, encerrando toda a discussão que foi criada sobre já estar sendo aplicada uma nova taxação, aumentando o número de taxação, todas essas informações não foram confirmadas nem pelo presidente, nem pelo AliExpress. Então, no momento, tudo segue como sempre foi. Vamos aguardar para ver se o Paulo Guedes vai conseguir emplacar a ideia dele de criar um imposto sobre as transações digitais. Se isso progredir de maneira que seja algo relevante, eu volto compartilhando com vocês, mas eu acredito que isso vai acabar agora ficando só para o ano que vem. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!